Vamos para outra? Vamos! Então vamos agora para a radiação beta. Então vamos para a próxima radiação, que é a radiação beta. A radiação beta tem massa zero, né, desprezível, e carga -1. O que é a radiação beta? Então vamos comparar. A radiação beta, gente, ela é interessante. Ela é formada de elétron. Não é, professor? Agora eu não entendi. Como assim a radiação beta é um elétron? Tem alguma coisa errada. Por quê? Ué, não é uma reação que ocorre no núcleo? Sim. Se ela ocorre no núcleo, o que significa? Que tem que sair do núcleo, que tem que ser prótons e nêutrons. Ou seja, no núcleo tem elétron? Não. Como é que você me fala que a radiação beta é um elétron? Então, gente, a radiação beta, ela é um caso interessante. Por quê? A radiação beta vai ocorrer quando nós temos um nêutron dentro do núcleo radioativo. Então, esse nêutron está, né, suscetível a radiações. Esse nêutron que está dentro do núcleo, ele se desintegra. Gente, cuidado com esse termo desintegrar. Tá? Desintegrar não é sumir. Então você assiste filme lá de ET, né? Vou desintegrar, o cara some, tá? Não, desintegrar nesse caso é quando o elemento se transforma em outro por emissões radioativas, tá? Então, por exemplo, aqui houve uma desintegração do urânio. O urânio se desintegrou para formar o tório, tá? Então isso é uma desintegração nuclear, beleza? Ou transmutação nuclear também, tá? Então o nêutron, ele se desintegra. Esse nêutron, lógico, ele está no núcleo radioativo. Se o núcleo não for radioativo, dificilmente vai ocorrer isso. Aí ele se transforma em um próton. Olha que lindo, gente. Um próton. Esse próton, ele fica no núcleo, ele não sai do núcleo, tá, gente? Então você troca aí um nêutron por um próton, mais um elétron, tá, gente? Mais um elétron e mais um neutrino, certo? Então você transforma em mais um neutrino. Então você vai ter um próton que fica no núcleo, um elétron e um neutrino. Esse neutrino é um neutro pequeno, vamos dizer assim, não tem carga, massa desprezível, tá? E o elétron é a famosa partícula beta, ok? E o próton fica no núcleo. Então o que nós vamos fazer? O que o átomo faz? Ele troca um nêutron por um próton. Aí ele muda a relação próton-nêutron de tal modo para ficar mais estável, tá bom? Então sempre que ele emite uma beta é porque ele perdeu um nêutron e ganhou um próton. Sempre. Se ele emitiu beta é porque ele perdeu um nêutron e ganhou um próton, tá bom? Certo? Vamos lá. Velocidade. Mais ou menos 9 décimos da velocidade da luz. Tá? Então ele é bem mais rápido, 9 vezes mais rápida que a partícula alfa. Poder de penetração médio. Então ele tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa, é mais veloz, é menor, então o poder de penetração dela é maior. Passa a folha de papel, tá, gente? Vai passar a folha de papel, pode atingir a segunda camada da pele, pode causar queimaduras, morte de tecido, tá bom? Então ela já é um pouquinho mais perigosa. Poder ionizante é baixo, né? É elétron só, então o poder ionizante é baixo, tá? O importante aqui é que quando ele emite beta, ele perde o nêutron e transforma num próton, tá bom? Então vamos imaginar que eu tenho um elemento X aqui. Esse X tem número atômico Z, número de massa A. Aí ele emite uma beta. 0 e -1. Professor, por que é 0 e -1? Porque o elétron não tem massa, não tem massa é exagero, massa é insignificante. E a carga é negativa, ok? Ele vai se transformar num novo elemento, Y. Esse novo elemento vai ter um número atômico maior, o número atômico aumenta porque ele ganha um próton, e o número de massa continua o mesmo, tá? Ele não aumenta e não diminui. Por que não? Porque você troca um próton por um nêutron. Perdão, você troca um nêutron por um próton, tá bom? Certo? Um exemplo. Vocês já ouviram falar do césio? Já, né? Césio, ele ficou muito famoso, se eu não me engano, em 1986, 87, tá? Faz tempo, a maioria de vocês não era nascido, mas teve um acidente em Goiânia, né? O famoso Césio 137. Foi
um dos piores acidentes com material radioativo fora de usina nuclear. Lógico que a usina de Chernobyl, né, foi um grave acidente, até esse agora de Fukushima, tá? Até esse agora ele foi pior, ok? Foi um acidente pior. Mas esse foi pior. Ah, professor, esse acidente do Césio foi pior do que a bomba atômica? Gente, lógico que não. É que eu estou falando acidente. Bomba atômica não foi acidente, né? Ah, a bomba caiu lá, rapaz. Antes. Caiu lá em Hiroshima, velho. Tava dando uma voltinha com ela no avião, ela caiu. Ah, bombinha danada. Não foi assim, né, gente, tá? Então, não foi acidente. Não dá para comparar, tá? Césio realmente foi acidente. A história, os caras acharam, acho que um hospital desativado. Pegaram uma máquina de raio-x. Tiraram lá o miolo dela, muito pesado, por causa do chumbo que envolvia, e levaram no ferro velho. O cara do ferro velho abriu, viu o Césio, ficou louco por causa do Césio, levou para casa. Aí acho que ocorreram quatro mortes diretas, né? E algumas indiretas, tá? Mas acho que foram 4, beleza? Então aqui é o Césio. O Césio tem número atômico 56, número de massa 137, tá bom? Então a gente fala geralmente o número do elemento mais o número de massa. Então, Césio 137, urânio 235, né? Então a gente usa o número atômico, tá? O que vai acontecer quando ele emite uma beta? Fica 0 menos 1, vai ser um novo elemento. Nesse caso vai ser o 56, que é o bário, e vai ser um isóbaro do Césio, 137. Ok? Então fica assim, o Césio 137 vai dar origem ao bário. Opa, não, gente, o bário é 56, eu me enganei aqui, tá? O Césio que é 55, bom? Não, ali tá certo, aqui que eu errei, tá? Não sei de cabeça todos eles. É isso mesmo, bom? Radiação gama. A radiação gama, gente, ela não tem carga, ela não tem massa. Ela é neutra e sem massa. Por quê? Porque a radiação gama é simplesmente formada por ondas eletromagnéticas, tá? Aí você pode pensar, professor, então não tem perigo, né? Não é assim, gente, tá? Pelo contrário. São ondas eletromagnéticas com alto poder de penetração, têm a velocidade da luz, têm alta energia e, é lógico, são as mais perigosas. Tá? Podem matar, né, ou pode dar um câncer, alguma coisa assim. Né? Elas são as mais perigosas por causa do seu poder de penetração. Tá? Ela pode passar pelo teu corpo, né, atravessar, mudar suas células, dar um câncer e tal. Então, as ondas eletromagnéticas do tipo gama são as mais perigosas, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, nós temos as ondas, né? A luz, a rádio, a infravermelho, né? Celular. Aí depois tem o UV, tem a onda visível antes, tem o UV, que é ultravioleta, o VA, o VB, o VC. Depois tem o raio-x. Raio-x não é origem nuclear, tá, gente? O pessoal acha que raio-x é reação nuclear, radioatividade. Não. Tá? Tem alta energia também, tem poder de penetração, mas não é. Raio-x não é nuclear, tá? Ela é uma outra fonte. É raio também, mas é uma outra fonte, tá? E depois só do raio-x que vem raios gamas, né? Raios gamas, vocês sabem, né? Do Hooke. O Hooke, ele mexia muito, ele é um cientista, ele trabalhava com raios gamas, aí os raios gamas entrou na pele dele lá, na célula dele, transformou a célula sem matar a célula, e toda vez que ele fica nervoso, desencadeia um sistema lá na célula, que essa célula muda, essa é a explicação. Tá? Então essa célula muda, deixa ele forte, invencível, indestrutível, verde, né? Certo? Aí assim por diante, ok? Então o poder de penetração é muito alto, o perigo também é muito alto. Professor, e se o elemento emite radiação gama, o que acontece com ele? Ele não perde massa, ele não perde carga, tá, gente? Ele só perde energia, tá bom? Então, se o urânio emitir gama, continua do mesmo jeito, tá?
o número atômico, o número de massa é do mesmo, ok? Então tá. O que mais? Tempo de meia-vida. Vamos lá. Tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é o famoso T-meio, ou período de semi-desintegração. O que é o tempo de meia-vida? É o seguinte, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra se desintegre. Então isso é chamado de tempo de meia-vida. É o tempo necessário para que metade da amostra se desintegre. Não entendi, teacher. Vamos colocar aqui no visual. Então você tem uma amostra lá que tem massa zero, né? Massa zero não, massa inicial, M0, tá? 100 gramas, 200 gramas, 200 miligramas. Aí depois de um tempo de meia-vida, você vai ter essa massa dividido por 2. Isso que é tempo de meia-vida. Ah, professor, então com 2 tempos de meia-vida acabou, né? Não. Cuidado. Perigo. Danger. Não é isso. Você tem metade. Só que passado um tempo de meia-vida, gente, vai desintegrar metade da metade. Então aqui você vai ter M0 sobre 4, tá? E se passar mais um tempo de meia-vida, aí acabou, né? Não. Se passar mais um tempo de meia-vida, é M0 sobre 8. E assim vai. M0 sobre 16. Então é sempre metade do que sobra, né? Certo? Se você pode fazer exercício raciocinando desse modo, ou você pode usar uma fórmula. Qual que seria a fórmula? Passou um tempo de meia-vida, 2 elevado a 1. 2 tempos de meia-vida, 2 elevado a 2. 3 tempos de meia-vida, 8, 2 elevado a 3. Então você pode fazer assim, a massa final resultante é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. O que é x? X é o tempo que passou dividido por t meio, ok? Isso aí é o x, tá? É com isso, com esse tempo de meia-vida, que os cientistas fazem a datação de fósseis. Eles consideram o carbono 14 com um tempo de meia-vida 5.600 anos, tá? Aí eles fazem a leitura aí do carbono 14 que o fóssil tem. Então, se o fóssil tiver metade do que ele deveria ter, ou metade do que ele, né, não estava vivo, o que significa? Que passou um tempo de meia-vida. Então, o fóssil tem 5.600 anos. Se ele tiver 25% do que ele deveria ter, passou 2 tempos de meia-vida, né? Que vai dar 5.600 vezes 2, 11.200 anos. Tá bom? Então é assim que vocês já ouviram falar a data do fóssil. Fóssil é assim que é feito a datação de fósseis, tá bom? Através do tempo de meia-vida. Professor, esse tempo de meia-vida depende do quê? Boa pergunta. Ele não depende da temperatura, tá? Então se você aquecer, não faz diferença no tempo de meia-vida. Ele não depende da pressão, nem se for gás, não depende da pressão, tá? Não depende do qual elemento ele está ligado. Por exemplo, o césio ligado ao cloro, ligado ao bromo, vai mudar o tempo de meia-vida do césio? Não. Então, o tempo de meia-vida só depende do elemento químico radioativo, tá? Então, o césio 137 vai ter o mesmo tempo de meia-vida em qualquer circunstância, seja qualquer temperatura, qualquer pressão, qualquer elemento que esteja ligado, ele vai ter sempre o mesmo tempo de meia-vida. Professor, e tem que saber de cabeça os tempos de meia-vida? Não, não, pelo amor de Deus, gente, não precisa saber tempo de meia-vida de cabeça, tá? Ele tem que fornecer esses dados, eu não sei. Eu sei que existe tempo de meia-vida de segundos, de anos, de milhões de anos, como urânio, tá? De dias, existe tempo de meia-vida de milésimos de segundos até milhões de anos, tá? Qual que vocês acham mais perigoso? Vamos supor que o professor Greg ficou doidão, ele está com material radioativo lá fora, tá? Ele está com 2 materiais radioativos, 100 gramas de cada um, ele quer entrar aqui na sala, tá? Ficou doidão. Esses alunos prestaram atenção na minha aula, né? Falou que ninguém assiste, né? Tô doidão, tô doidão. Aí eu chego aqui com 100 gramas de cada um. Um tem tempo de meia-vida de 1 minuto. O outro tem tempo de meia-vida de 10 anos. Aí eu vou dar uma chance. Chego lá fora, gente, eu só vou entrar com um elemento radioativo. Qual que vocês querem que eu entre?
1 minuto ou aquele que tem 10 anos? 10 anos? Lógico, gente. Tá? Se você pegar de 1 minuto, se eu ficar aqui 10 minutos, vocês vão receber toda a radiação possível. Ué, cada 1 minuto ele vai se desintegrando a metade. Então 100 gramas, 1 minuto eu vou ter quanto? 50. 2 minutos, 25. Quer dizer, em 10 minutos foi quase tudo. A polícia chegou, não é isso? Tá? Agora, se eu entro com de 10 anos, se o cara me demora 10 minutos para me tirar daqui, 10 minutos vocês vão receber o quê? Mixaria de radiação. Tá? Né? Porque até ele desintegrar tudo, em 10 anos desintegra metade. Ou seja, se eu entrar aqui com 100 gramas, para eu ter 50 gramas, vai demorar 10 anos. Né? Pensei que você ia ficar com a gente até desintegrar tudo. Não, né, gente? Aí não dá, né? Eu tinha que ficar aqui com vocês, sei lá, 1000 anos, sei lá quanto, tá? Entenderam que é tempo de meia vida? Sim, então tá. Pode ser, ele tem que dar esse tempo de meia vida, tá, gente? Não tem como, tá? Aí, tempo de meia vida, entenderam? Aí tem a vida média. Vida média. Que muita gente confunde tempo de meia vida com vida média. Vida média do radioisótopo, tá, gente? É o tempo médio que a amostra toda leva para desintegrar. Tá? Então você pega uma amostra, sei lá, de urânio, ela demora 4 milhões de anos para desintegrar. É vida média. Entenderam? Vida média é uma coisa, tempo de meia-vida é outra. É bom frisar isso aí. O que é tempo de meia-vida? É o tempo para que metade da amostra se integre. Vida média é o tempo médio que a amostra leva para desintegrar. Ah, professor, como assim tempo médio? É que é o seguinte, vamos comparar o seguinte. Qual é a vida média do brasileiro? 70 anos? Não, na geografia, no IBEP, lá, BOP, não. É aquele da... Oi? 75? Sei lá, tá, 70 anos. Mas isso quer dizer que chegou a 70 anos, vai morrer. Não, né, gente? O cara tá lá, 69, parabéns, valeu, gente, tchau. Né? Não é isso. Então, o cara 70 anos vai morrer, a mulher 60 anos vai morrer. Quer dizer, vou fazer o que quiser, que eu só vou morrer com 70 anos mesmo, né? Aí pega o carro, não morri, né? Não dá, né, gente, tá? Certo? O que é? Tem gente que morre com 30, tem gente que morre com 80, tem gente que morre com 120, né? Certo? Tem gente que morre com 180, você não vê aí o Zeca, né? O Zeca deu aula pra mim, imagina, tá? Então, o que acontece? Chega, né? Na média, somando tudo e dividindo, dá 70 anos. Então, tem amostras que morrem mais cedo, tem amostras que demoram mais, aí eles fazem uma média, entendeu? Então, se falar assim, ó, vida média do elemento X, 30 anos, quer dizer que você tiver uma amostra do elemento X, ele vai levar mais ou menos os átomos daquela amostra, vão levar mais ou menos 30 anos para desintegrarem. Mas não quer dizer que todos vão desintegrar com 30 anos. Tem um que desintegra com 15, outro com 45, entenderam? A média é 30 anos, tá? Certo? Aí a vida média é o seguinte, o T meio vai ser igual a 0,7 da vida média, tá? Então, por exemplo, se a vida média for 40 anos, 40 vezes 0,7, 28 anos. Então, o tempo de meia-vida é 28 anos, tá? Não é metade, tá? É 0,7, tá bom? Beleza? Então, grave isso aí, ok? E para fechar, fissão nuclear. Fissão nuclear é a quebra de núcleos. Então, você pega um núcleo grande, radioativo, coloca uma partícula, essa partícula quebra esse núcleo em 2 menores. Isso aí é uma fissão nuclear, tá? E essa quebra libera energia, ok? Essa energia, ela pode ser utilizada, aproveitada, tá? Então, isso é fissão nuclear, tá bom? Essa fissão nuclear, ela ocorre na usina nuclear, tá, gente? Então, o urânio, plutônio sofre fissão nuclear e ocorre na bomba, no submarino nuclear, tá bom? Na bomba atômica. Então, a bomba atômica, a bomba de Hiroshima lá, foi fissão nuclear, tá?
Uma foi do urânio e a outra foi do plutônio, tá bom? Hiroshima e Nagasaki, tá bom? E tem a fusão nuclear. O que é a fusão nuclear, gente? Fusão nuclear é a união de núcleos, tá? Então, fusão é a união, fissão é a quebra, tá? Então, a fusão nuclear é o seguinte, você tem um núcleo aqui, outro núcleo aqui, fornece energia para eles se transformam em um único núcleo. Então, são dois, né? Hidrogênio, por exemplo, hidrogênio virando o núcleo maior, que é o hélio. Professor, mas qual é a vantagem da fusão nuclear se eu tenho que dar energia para ela? A vantagem é que se dá uma energia pequena e ganha uma energizona. Tá? Então, seria o seguinte, você usa um track para obter uma bomba de 10. Já ouviram falar de bomba de 10, né? Não? Ô, gente, track já, né? Eu quase... isso aqui onde ocorre? Deixa eu só fechar aqui. Isso aqui ocorre no Sol, tá? Gente, isso aqui é muita energia, né? Vocês têm noção da energia do Sol? O Boto tem, né? Gente, energia do Sol né? Tá? E existe uma lenda aí que controlaram a energia do Sol soltando a bomba H, que seria a bomba de hidrogênio, tá bom? Beleza? Então tá, com isso nós fechamos a radioatividade, ok?